meu nome é Pan e tenho 32 anos. Depois de anos economizando cada centavo do meu emprego em engenharia de software, finalmente comprei a casa dos meus sonhos no mês passado. A sensação de ter meu próprio espaço, depois de anos de aluguéis superfaturados, era indescritível. Decidi não contar aos meus pais imediatamente, porque eles têm o hábito de se intrometer em todas as minhas decisões. Mal sabia eu que guardar esse segredo me levaria a encontrar a fechadura da minha porta da frente completamente trocada um dia depois do trabalho. Conte-me de onde você está lendo ou assistindo nos comentários abaixo. Clique em curtir e inscreva-se, e prepare-se para um drama familiar que pode parecer familiar para muitos de vocês. Nos últimos 5 anos, tenho trabalhado como engenheiro de software em uma grande empresa de tecnologia em Chicago. O emprego paga bem, mas morar na cidade é caro, e economizar para a entrada da casa parecia um sonho impossível às vezes. Reduzi gastos em tudo, desde ir ao café até férias. Meus colegas de trabalho viajavam para destinos tropicais enquanto eu ficava em casa, construindo minha poupança com um salário de cada vez. Eu morava em um minúsculo apartamento-estúdio, com espaço quase insuficiente para uma cama e uma escrivaninha, e dividia o banheiro com outros 3 apartamentos no meu andar. O sacrifício valeu a pena porque eu tinha um objetivo claro: independência financeira por meio da compra de uma casa. Meu relacionamento com a minha família sempre foi complicado. Eu os amo, mas existe uma dinâmica que existe desde a infância da qual nunca consegui me livrar. Meus pais, Richard e Nancy, sempre deram preferência à minha irmã mais velha, Olivia. Ela era a criança de ouro que não errava, enquanto eu era estranha, aquela que nunca correspondia às expectativas deles. Olivia casou-se jovem com Frank, teve 3 filhos e se estabeleceu na vida familiar perfeita que meus pais sempre desejaram. Enquanto isso, concentrei-me na minha educação e nas escolhas de carreira que meus pais nunca apoiaram totalmente. Olivia e Frank sempre viveram além de suas possibilidades, suas casas eram grandes demais, seus carros caros demais e suas férias luxuosas demais. Frank trabalha com vendas e tem uma renda imprevisível, enquanto Olivia é dona de casa desde o nascimento do primeiro filho. Apesar da instabilidade financeira, meus pais sempre estiveram lá para ajudá-los, algo que nunca fizeram por mim quando passei por dificuldades na faculdade ou quando fui demitida no início da minha carreira. O padrão de interferência dos pais na minha vida é longo e frustrante. Quando ganhei uma bolsa de estudos para o MIT em ciência da computação, meus pais insistiram que eu frequentasse a universidade estadual local para ficar perto de casa. Quando namorei Jacob, um homem maravilhoso que por acaso era divorciado e tinha um filho, meus pais deixaram sua desaprovação tão clara que isso acabou contribuindo para o nosso término. Quando me ofereceram um emprego em Seattle, em uma prestigiosa empresa de tecnologia, eles me culparam por recusar e ficar em Chicago, alegando que minha avó idosa precisava de mim por perto, mas raramente a visitava. Então, quando finalmente economizei o suficiente para a entrada e comecei a procurar uma casa, tomei a decisão consciente de guardar segredo. Sem sugestões, sem críticas, sem tentativas de me direcionar para uma casa perto deles ou para longe de bairros que considerassem inseguros ou inadequados. Essa seria uma decisão minha e somente minha. O processo de busca por uma casa foi exaustivo, mas emocionante. Passei 3 meses visitando imóveis todos os fins de semana, pesquisando bairros e calculando taxas de hipoteca. Então, num sábado, minha corretora, Júlia, me mostrou uma charmosa casa clássica de 2 andares em um bairro antigo e consolidado. Assim que entrei pela porta da frente, senti algo que nunca havia experimentado antes em nenhuma outra propriedade: uma sensação de pertencimento. A casa foi construída na década de 1920, com piso de madeira por toda parte, grandes janelas que deixavam entrar uma bela luz natural e um pequeno recanto de leitura sob a escada que parecia ter sido projetado especialmente para mim. A cozinha havia sido reformada, mas ainda conservava elementos vintage, como a pia original da fazenda. No andar de cima, havia 3 quartos, incluindo uma suíte master com banheira vitoriana no banheiro privativo. O quintal era pequeno, mas perfeito, com um carvalho maduro proporcionando sombra para um pátio. O preço pedido estava no topo do meu orçamento, mas soube imediatamente que aquela era a minha casa. Apresentei uma oferta no mesmo dia e, após alguma negociação, ela foi aceita. A vistoria correu bem, revelando apenas pequenos problemas que poderiam ser facilmente resolvidos. O processo de aprovação da hipoteca foi estressante, mas meu excelente score de crédito e meu histórico profissional estável trabalharam a meu favor.
O dia em que assinei os papéis finais e recebi as chaves foi um dos momentos de maior orgulho da minha vida. Fiz tudo isso sozinha, sem ajuda financeira de ninguém. O corretor imobiliário me parabenizou calorosamente, dizendo que era revigorante ver uma jovem solteira dando um passo tão significativo rumo à construção de riqueza e estabilidade. Enquanto dirigia para minha nova casa naquela tarde, com as chaves na mão, senti uma sensação de realização que era puramente minha, livre de opiniões ou interferências familiares. Olhando para trás, às vezes me pergunto se as coisas teriam sido diferentes se eu tivesse compartilhado minha jornada de busca por uma casa com meus pais desde o início. Mas naquele momento, tudo o que senti foi a doce satisfação de ter tomado essa grande decisão de vida de forma independente e a emoção de começar um novo capítulo no meu próprio espaço. O dia da mudança chegou em um sábado ensolarado de abril. Eu havia contratado uma pequena empresa de mudanças para cuidar dos meus móveis limitados, mas a maioria dos meus pertences cabia no porta-malas do meu carro. Depois de anos morando em apartamentos apertados, eu não tinha muito além de roupas, livros e eletrônicos. Os carregadores foram eficientes e, ao meio-dia, tudo estava dentro da minha nova casa. Dei uma gorjeta generosa e fiquei sozinha na minha sala de estar, cercada por caixas e pelas infinitas possibilidades de espaço vazio. Aquela primeira noite na casa foi mágica. Pedi pizza, abri uma garrafa de vinho e sentei no chão da minha sala vazia, fazendo listas de móveis que queria comprar e projetos que queria realizar. A casa rangia e se acomodava ao meu redor, cada som um lembrete bem-vindo de que aquelas paredes eram minhas. Dormi em um colchão no chão do quarto principal, mas foi a melhor noite de sono que tive em anos. Nas semanas seguintes, dediquei todo o meu tempo livre a transformar a casa em um lar. Pintei a sala de estar de um verde salve aconchegante, instalei estantes no cantinho de leitura e esbanjei em um confortável sofá seccional que preencheu o espaço perfeitamente. Vasculhei brechós e leilões de móveis em busca de peças únicas com personalidade, preenchendo lentamente cada cômodo com itens que me tocassem. A mesa de jantar veio de um casal de idosos que se mudou para um apartamento menor após 50 anos de casamento. A escrivaninha vintage do meu escritório em casa pertencia a um professor de inglês aposentado. Cada peça tinha uma história, acrescentando camadas de história ao meu novo começo. Foi durante minha segunda semana na casa que conheci Eleanor, minha vizinha à direita. Ela tinha cerca de 70 anos, era bibliotecária aposentada e morava na casa dela havia mais de 40 anos. Ela trouxe uma torta de mirtilo caseira e me deu as boas-vindas ao bairro. Eu vi os antigos donos irem e virem, ela me disse enquanto estávamos sentados na minha varanda. Esta casa tem uma estrutura sólida e uma energia boa. Posso garantir que você será feliz aqui. Eleanor era uma fonte de informações valiosas sobre o bairro. Ela me mostrou quais vizinhos eram amigáveis e quais eram reservados. Ela me alertou sobre o carteiro temperamental e recomendou as melhores lojas e restaurantes locais. Ao sair, ela mencionou algo de passagem que não me chamou muita atenção na época. Esta casa me lembra a antiga casa dos Petersons, na rua Maple. Mesmo estilo arquitetônico. Será que foram construídas pela mesma empresa? Dei de ombros, sem saber nada sobre a história da casa além do que constava nos documentos de divulgação. Anotei mentalmente que pesquisaria sobre o assunto em algum momento, mas logo esqueci, pois fiquei ocupado com o trabalho e me instalando. No terceiro fim de semana, eu já estava pronta para convidar meus amigos mais próximos para uma festa de inauguração. Maia, minha melhor amiga desde a faculdade, chegou primeiro com um vaso de plantas e uma garrafa de champanhe. Zoe e seu marido, Tyler, trouxeram uma cesta de presentes com itens essenciais para a cozinha. Ethan, meu amigo do trabalho, contribuiu com um sistema de casa inteligente que ele insistiu em instalar imediatamente. A noite foi repleta de risadas, passeios por cada cômodo e discussões intermináveis sobre cores de tinta e disposição dos móveis. Enquanto estávamos sentados à minha nova mesa de jantar, saboreando comida para viagem e vinho, Maia fez a pergunta que eu temia: então, quando seus pais vêm conhecer a casa? Aposto que eles vão ficar muito orgulhosos de você. A mesa ficou em silêncio enquanto todos me olhavam com expectativa. Tomei um longo gole de vinho antes de responder. Eles ainda não sabem. Zoe quase engasgou com a bebida. Como assim, eles não sabem? Pam, você comprou uma casa. Que notícia incrível! Expliquei meu raciocínio, detalhando o histórico de interferências e críticas que me levaram a tomar essa decisão em particular.
Meus amigos ouviram, alguns concordando com a cabeça, outros parecendo céticos. Eu entendo, disse Tyler. Meus pais são iguais. Eles devem ter opiniões sobre tudo, desde o bairro até a idade do telhado. Mas manter isso em segredo por tempo indeterminado parece extremo, retrucou Ethan. Eles vão descobrir eventualmente, e não vai piorar quanto mais você esperar? Maya, que já havia encontrado meus pais várias vezes e testemunhado a dinâmica deles em primeira mão, me puxou de lado mais tarde na cozinha. Eu entendo por que você fez isso, disse ela baixinho. Mas segredos têm o hábito de criar problemas maiores do que aqueles que eles estão tentando evitar. Quanto mais você esperar, mais magoados eles ficarão por você ter escondido isso deles. Eu sei, admiti. Só quero aproveitar essa conquista do meu jeito por um tempo. Contarei a eles quando chegar a hora. Só não espere muito, ela alertou. A hora certa tem o hábito de nunca chegar. Depois que meus amigos foram embora, sentei-me sozinha no balanço da minha varanda, refletindo sobre o conselho de Maya. Uma parte de mim sabia que ela estava certa, mas outra parte ainda apreciava a liberdade de ter aquele espaço que era inteiramente meu, sem ser moldado pelas opiniões da família. Decidi me dar mais um mês para me adaptar antes de dar a notícia. As semanas seguintes foram algumas das mais felizes da minha vida adulta. Estabeleci rotinas na minha nova casa: café no quintal pela manhã, trabalhar no meu escritório em casa 2 dias por semana, explorar o bairro em caminhadas noturnas. Entrei para a horta comunitária local e me matriculei em um curso de restauração de móveis no centro comunitário. Pela primeira vez na vida, senti-me completamente no controle do meu ambiente e das minhas escolhas. Mas houve momentos que me fizeram parar para pensar. Por 2 vezes, notei um carro desconhecido estacionado do outro lado da rua, que desapareceu antes que eu pudesse ver o motorista com atenção. Certa vez, tive a nítida sensação de estar sendo observado enquanto descarregava as compras do meu carro. Ignorei isso como a paranoia normal de uma mulher morando sozinha pela primeira vez, mas instalei luzes com sensor de movimento ao redor da propriedade, só por precaução. Olhando para trás, eu deveria ter reconhecido isso como os primeiros sinais de alerta de que minha independência, cuidadosamente construída, estava prestes a ser desafiada de maneiras que eu jamais imaginei. Cerca de um mês depois de me mudar, eu estava podando as roseiras do meu jardim quando Eleanor apareceu com uma garrafa térmica de chá gelado. Sentamos nos degraus da varanda, observando as crianças da vizinhança andando de bicicleta pela calçada. Ontem eu estava olhando uns álbuns de fotos antigos, disse Eleanor, servindo chá em copos de papel e encontrei algo interessante, uma foto dos anos 1970 de toda a vizinhança em uma festa de quarteirão. Sua casa está ao fundo. Ela me entregou uma fotografia colorida desbotada. Eu realmente conseguia ver minha casa, praticamente igual agora, embora com persianas de cores diferentes. Os Millers eram os donos na época, continuou ela. Um casal adorável. Antes deles, eram os Johnsons, e antes disso, acredito que era de uma família chamada Anderson. Parentes seus, talvez? Levantei os olhos bruscamente. Por que você acha que eles são meus parentes? Eleanor pareceu surpresa com a minha reação. Ah, eu só presumi que você soubesse da ligação. Sua corretora de imóveis mencionou algo sobre a casa continuar na família quando ela veio deixar alguns papéis depois que você se mudou. Achei que era por isso que você escolheu esta casa. Meu coração disparou. O que exatamente ela disse? Algo sobre como era bom que a casa tivesse voltado à família original, respondeu Eleanor. Não pensei muito nisso na época. Ela observou meu rosto. Você não sabia, sabia? Balancei a cabeça lentamente, com a mente a mil. Seria coincidência? Anderson era um sobrenome bastante comum. Mas algo nessa revelação me perturbou profundamente. Depois que Eleanor foi embora, liguei para minha mãe com o pretexto de colocar o papo em dia. Nossas conversas eram tipicamente tensas, com ela falando sobre os filhos de Olivia e fofocas locais, enquanto eu compartilhava versões cuidadosamente editadas do meu trabalho Galaxy. Desta vez, cautelosamente, direcionei a conversa para a história da família. Mãe, eu estava pensando na vovó Rose recentemente. Ela e o vovô moraram na cidade ou sempre foram para o subúrbio? Houve uma breve pausa antes que minha mãe respondesse. Eles tinham uma casa na cidade quando se casaram, em algum lugar na Zona Norte. Sistema, lado.
Por que você pergunta? Só curiosidade, eu disse. Eu estava andando por um bairro antigo recentemente e me perguntei se eles teriam morado lá. Qual bairro? Sua voz agora estava áspera. Vestridge Gardens, eu disse, nomeando meu novo bairro. O silêncio que se seguiu durou tanto que pensei que tivéssemos perdido a conexão. Mãe, você está aí? Sim, sua voz estava tensa. Pan, tem alguma coisa que você precisa nos contar? Seu pai e eu estávamos conversando sobre como não vemos seu apartamento há mais de um ano. Nada específico, respondi rapidamente. Só relembrando. Bem, falando em moradia, continuou ela, com o tom de voz artificialmente mais animado, Olivia e Frank estão procurando um novo lugar. Frank perdeu o emprego no mês passado e eles precisam de uma casa menor. Seu pai e eu estamos ajudando-os a procurar. Talvez tenhamos encontrado algo perfeito, na verdade, uma casa antiga e charmosa com quartos suficientes para as crianças. Meu estômago se contraiu. Que gentileza sua ajudá-los. Família ajuda família, Pan, disse ela. A insinuação de que eu, de alguma forma, havia falhado nesse aspecto pairava no ar entre nós. Afinal, quando você vem jantar? Faz semanas que não tivemos. Dei uma desculpa vaga dizendo que estava ocupado no trabalho e encerrei a ligação o mais rápido possível. Minutos depois, meu celular apitou com uma mensagem da Olivia. Mamãe disse que você estava perguntando sobre a antiga casa da vovó. Que coincidência estranha. Estamos mesmo procurando casas naquela região. Onde você está morando ultimamente? Ainda naquele estúdio minúsculo. Não respondi, minha mente agora totalmente ocupada com a possível conexão entre minha nova casa e a história da minha família. Naquela noite, vasculhei os documentos de fechamento da compra da minha casa, em busca de alguma pista. A cadeia de propriedade mostrava 6 proprietários anteriores, desde a década de 1950, nenhum com o meu sobrenome. Mas e antes disso? Lembrei-me de uma tia-avó distante por parte de mãe, Jane, que era historiadora da família. Nunca fomos próximas, mas ela sempre mandava cartões de aniversário e presentes de formatura. Ela morava na Flórida agora, tendo se aposentado lá anos atrás. Encontrei o número dela e liguei, explicando que estava trabalhando em um projeto pessoal sobre história da família. Tia Jane, a vovó e o vovô Anderson já tiveram uma casa em Vestridge Gardens, na Sycamore Street, especificamente? Houve uma longa pausa antes de Jane responder. Como você descobriu sobre aquela casa, Pan? Meu coração apertou. Então, é verdade que eles eram os donos? Sim, moraram, disse ela. Foi a primeira casa deles depois que se casaram em 1948. Eles moraram lá até 1965, quando se mudaram para o subúrbio em busca de escolas melhores, quando sua mãe tinha uns 10 anos. E o que aconteceu com a casa então? Eles mantiveram a casa como imóvel para aluguel por muitos anos, explicou Jane. Quando seu avô morreu em 1988, ele a deixou para sua mãe e o irmão dela, seu tio David, com o acordo de que permaneceria na família para as gerações futuras. Mas, há cerca de 15 anos, quando o mercado imobiliário estava em alta, eles decidiram vendê-la. Seu tio precisava de dinheiro para o negócio dele, e seus pais queriam ajudar Olivia a comprar sua primeira casa. As peças estavam se encaixando, criando uma imagem que eu não queria ver. Então, eles venderam uma herança de família para ajudar a Olivia. Não consegui conter a amargura na voz. Foi uma decisão difícil, disse Jane diplomaticamente. Seu avô teria ficado decepcionado. Ele sempre falou em manter aquela casa na família por gerações. Mas os tempos mudam, e as pessoas fazem escolhas com base em necessidades imediatas. Depois de agradecer a Jane pela informação, sentei-me na sala de estar e olhei ao redor com novos olhos. Esta casa pertencera à minha família, deveria permanecer na família, mas fora vendida para ajudar minha irmã. E agora, por pura coincidência, eu a havia comprado de volta sem nem mesmo saber de sua importância. A ironia era quase perfeita demais. Eu havia comprado minha primeira casa em segredo para evitar a interferência da família, apenas para descobrir que, sem saber, havia recuperado um pedaço da história familiar que havia sido sacrificado em benefício da minha irmã.
À medida que essa percepção se aprofundava, comecei a entender que minha vitória pessoal estava prestes a se tornar a peça central de um drama familiar que eu jamais havia previsto. 3 dias depois da minha conversa com a tia Jane, voltei para a casa do trabalho mais tarde do que o habitual, tendo ficado para um jantar em equipe. Eram quase 21 horas quando destranquei a porta da frente e entrei. Imediatamente, senti que algo estava errado. Nada estava visivelmente mexido, mas pequenos detalhes me chamaram a atenção: uma cadeira de jantar ligeiramente desalinhada, a almofada no sofá reorganizada e, o mais revelador, uma caneca de café desconhecida na pia da cozinha. Alguém tinha estado em minha casa. Meu primeiro instinto foi chamar a polícia. Mas, ao pegar o celular, lembrei-me do sistema de segurança que Ethan havia instalado durante a festa de inauguração. Ele incluía câmeras internas nas áreas comuns, ativadas por detecção de movimento. Com as mãos trêmulas, abri o aplicativo no meu celular e verifiquei as imagens do início daquele dia. O que vi me fez gelar o sangue. Às 14h15, um carro parou na minha garagem. Meus pais saíram, seguidos pela minha irmã Olivia. Eles se aproximaram da porta da frente e minha mãe pegou uma chave, que inseriu na fechadura. Como ela não girava, ela tentou novamente, frustrada, balançou a maçaneta. Eles conversaram juntos na varanda antes de voltarem para o carro e irem embora. O clipe seguinte, com a marcação de tempo 3h45, mostrava-os retornando, desta vez com uma quarta pessoa que eu não reconheci. Este homem carregava uma pequena caixa de ferramentas, um chaveiro. Observei incrédulo enquanto falavam com ele, gesticulando em direção à porta. O chaveiro examinou a fechadura, balançou a cabeça e pareceu fazer perguntas. Meu pai lhe mostrou algo, provavelmente uma papelada. Por fim, o chaveiro guardou suas ferramentas e foi embora sem trocar a fechadura, enquanto minha família ficou na varanda, parecendo frustrada. O clipe final os mostrou retornando mais uma vez às 4h30. Desta vez, minha mãe tinha outra chave, diferente da primeira. Quando esta também não funcionou, meu pai olhou diretamente para a campainha, onde uma das câmeras estava escondida. Seu rosto demonstrou surpresa, depois preocupação. Eles saíram rapidamente depois disso. Sentei-me no sofá, tremendo com uma mistura de raiva e descrença. Minha família tentou entrar em minha casa sem permissão, não uma, mas 3 vezes em um único dia. Eles trouxeram um chaveiro para trocar minhas fechaduras. A violação foi tão extrema que parecia irreal. Liguei para Maia imediatamente. Eles fizeram o quê? Exclamou ela depois que expliquei o ocorrido. Isso é arrombamento, Pam, ou pelo menos tentativa de arrombamento. Não entendo como eles sabiam que esta era a minha casa, eu disse. Eu nunca contei a eles que comprei um lugar, muito menos esta casa específica. Será que o seu corretor de imóveis ou um vizinho poderia ter dito alguma coisa? Perguntou Maia. Talvez, eu disse. Mas como eles conseguiram uma chave? É isso que realmente me assusta. Você precisa confrontá-los, disse Maia com firmeza. Isso é mais do que inapropriado. É ilegal. Eu sei, eu disse. Só não consigo acreditar que eles fariam isso. Ligue para eles agora mesmo, insistiu Maia. Coloque no viva voz. Quero ouvir a explicação deles. Com Maia ainda na linha, liguei para o telefone residencial dos meus pais. Meu pai atendeu no segundo toque. Pam, está tudo bem? Você nunca liga tão tarde. Não, não está tudo bem, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu sei que você veio à minha casa hoje. Sei que tentou entrar com uma chave. E quando não funcionou, você trouxe um chaveiro. Quero uma explicação agora mesmo. Houve um longo silêncio, seguido por vozes abafadas enquanto meu pai presumivelmente contava à minha mãe sobre a ligação. Pamela, ouviu-se a voz da minha mãe na linha, ela só usava meu nome completo quando estava com raiva ou na defensiva, nós íamos te ligar amanhã. Não percebemos que você tinha trocado as fechaduras. Mudou, mãe, como você sabia onde eu moro? Como você conseguiu a chave da minha casa, afinal? Sabemos da casa há semanas, disse ela, como se fosse óbvio. Júlia Ramírez é nora da minha prima. Quando ela nos contou que você estava comprando a casa dos Anderson, mal conseguimos acreditar. Minha corretora de imóveis. Claro.
Júlia nunca mencionou qualquer ligação com a minha família, mas, pensando bem, ela fez perguntas extraordinariamente detalhadas sobre meu passado durante nosso primeiro encontro. Isso ainda não explica por que você achou que era aceitável entrar na minha casa sem permissão, eu disse. Ou porque você trouxe um chaveiro. Meu pai pegou o telefone de volta. Agora, Pan, não seja dramática. Nós não estávamos invadindo a casa. Aquela casa era dos seus avós. Viemos apenas discutir a situação com você. Que situação? E por que não me liga antes? Nós tentamos, gritou minha mãe ao fundo. Você nunca atende. A situação, continuou meu pai, mais calmo, é que estávamos planejando ajudar Olivia e Frank a comprar aquela casa. Estamos de olho no mercado há anos, esperando que ela fique disponível novamente. Era para ser para eles. Minha mente girava. O que você quer dizer com supostamente para eles? Sua irmã precisa daquela casa, Pan, disse minha mãe, aparentemente tendo pegado o telefone de volta. Eles têm 3 filhos. Frank perdeu o emprego. Eles estão prestes a perder o aluguel. Prometemos a eles que os ajudaríamos a conseguir um lugar maior, e quando a casa dos Anderson foi colocada à venda, parecia perfeita. Estávamos conseguindo financiamento quando você apareceu e a comprou. Eu não me precipitei, protestei. Não fazia ideia de nada disso. Me apaixonei pela casa e a comprei. Fim da história. Bem, precisamos consertar isso, disse minha mãe. A Olivia está arrasada. As crianças estavam tão animadas por terem seus próprios quartos na casa nova. Consertar isso, eu disse. Não há nada para consertar. Comprei esta casa legalmente. É minha. Não seja egoísta, Pan, minha mãe retrucou. Você é uma pessoa só. Não precisa de uma casa de 3 quartos. Sua irmã tem família. Não é isso, eu estava quase gritando. Você não pode simplesmente decidir que minha casa pertence a Olivia porque acha que ela precisa mais dela. Discutiremos isso pessoalmente, disse meu pai, pegando o telefone novamente. Claramente, houve um mal-entendido. Passaremos por lá amanhã à noite. Antes que eu pudesse protestar, ele desligou. Olhei para o meu celular, incrédula. Você ouviu tudo isso? Perguntei a Maia, que havia permanecido em silêncio durante a conversa. Cada palavra, disse ela. Pan, isso é loucura. Estão te tratando como uma criança que roubou um brinquedo da irmã. Esta é a sua casa. Você a comprou com o seu próprio dinheiro. Eles vêm amanhã, eu disse, sentindo-me subitamente exausta. O que vou fazer? Você vai se manter firme, disse Maia com firmeza. Esta é a sua casa, não há deles, não há da Olivia. Sua. Depois de desligar, andei por cada cômodo da minha casa, tocando as paredes, os móveis, os objetos que eu havia selecionado cuidadosamente para criar meu santuário. Saber que minha família havia tentado invadir aquele espaço, que havia planejado tirá-lo de mim sem nem mesmo discutir, me encheu de uma determinação que eu nunca havia sentido antes. Esta casa era minha, e eu não deixaria ninguém, nem mesmo minha família, tirá-la de mim. No dia seguinte, no trabalho, eu mal conseguia me concentrar. Contei ao meu gerente que tinha uma emergência familiar e tirei a tarde de folga para me preparar para o confronto que viria. No caminho para casa, parei para comprar câmeras de segurança adicionais para as áreas da casa que não eram cobertas pelo sistema existente. Também chamei um chaveiro para trocar todas as fechaduras externas e instalar uma trava de segurança na porta do meu quarto, por precaução. Exatamente às 18 horas, uma minivan parou na minha garagem, seguida pelo sedã dos meus pais. Observei pela janela não apenas meus pais e Olivia, mas também Frank e os 3 filhos. Eles tinham trazido a família inteira, como se fosse um jantar casual, e não um confronto sério. Abri a porta antes que pudessem bater ou, pior, tentar outra chave. Não percebi que todo mundo estava vindo, disse eu, sem conseguir disfarçar o tom de voz. Achamos que seria bom você ver a família toda, respondeu minha mãe, conduzindo as crianças para dentro sem esperar convite. Pan, você se lembra dos seus sobrinhos? Emma tem 8 anos agora, Jake tem 6, e o pequeno Michael acabou de fazer 4. As crianças passaram por mim, de olhos arregalados, enquanto observavam a casa.
Emma, a mais velha, olhou para mim e disse: "A mamãe disse que esta vai ser a nossa nova casa. Eu fico com um quarto com um assento na janela, certo?" Lancei um olhar para Olivia, que teve a delicadeza de parecer envergonhada. "Emma, já conversamos sobre isso", murmurou ela. "Nada está decidido ainda. Vamos todos sentar e discutir isso como adultos", disse meu pai, indo para a sala de estar como se fosse o dono do lugar. Eu o segui, fervendo de raiva, mas determinada a manter a calma. Assim que todos se sentaram, minha mãe sugeriu que as crianças fossem brincar no quintal. "O irmão do Frank virá em breve para levá-los para tomar sorvete enquanto os adultos conversam", disse ela. Quando as crianças já estavam longe o suficiente para me ouvirem, virei-me para minha família. "Antes que alguém diga mais alguma coisa, quero deixar bem claro: esta é a minha casa. Comprei-a legalmente com o meu próprio dinheiro. Eu não tinha ideia da sua ligação com a nossa família até me mudar. E certamente não fazia ideia de que vocês planejavam comprá-la para Olivia." Olivia, que examinava o quarto com um olhar calculista, desatou a chorar. "Não é justo, Pam. Você sabe que estamos passando por dificuldades desde que Frank perdeu o emprego. O proprietário está vendendo o imóvel que alugamos e precisamos sair até o final do mês. Para onde vamos?" Frank, um homem alto com olhar perpetuamente raivoso, inclinou-se para a frente. "Sua irmã tem 3 filhos, Pam." "3. Para que você precisa de todo esse espaço? Só você e seu laptop? Qual é?" "Minhas necessidades de espaço pessoal não são o problema aqui", eu disse com firmeza. "O problema é que todos vocês parecem achar que têm algum direito sobre a minha casa, a ponto de tentar arrombar e trocar minhas fechaduras." "Ninguém estava arrombando", insistiu meu pai. "Tínhamos as chaves. Ou pelo menos, tínhamos as chaves antes de você trocar as fechaduras." "Como você conseguiu as chaves?" "Eu nunca te dei nenhuma." Minha mãe desviou o olhar, um sinal claro de que estava prestes a mentir ou omitir algo importante. "A Júlia tinha um conjunto extra da exposição", disse ela. "Ela achou que talvez quiséssemos conhecer o lugar, dada a ligação familiar." "Isso é completamente antiprofissional e possivelmente ilegal", eu disse. "Ela te deu as chaves de uma casa que não te pertencia sem a permissão do dono." "Por que você está sendo tão exigente com isso?", gritou Olivia. "Precisamos desta casa mais do que você. As crianças já escolheram seus quartos. Estão tão animadas com o quintal. Você contou aos seus filhos que eles estavam se mudando para minha casa sem nem falar comigo primeiro?" Fiquei incrédula. "Tentamos ligar para você", repetiu minha mãe. "Você nunca atende." "Isso não é verdade, e você sabe disso", eu disse. "Falei com você na semana passada, e você não mencionou nada sobre querer comprar esta casa." "Estávamos resolvendo os detalhes", disse meu pai. "Não queríamos alimentar a esperança de todos até termos certeza." "E então você teve que ir lá e comprar tudo na nossa cara", acrescentou Frank amargamente. "Eu não comprei na sua cara", insisti. "Não fazia ideia de que vocês estavam interessados neste imóvel. Nenhum de vocês jamais mencionou isso." Um silêncio tenso tomou conta da sala. Então minha mãe se inclinou para a frente, adotando o tom sensato que usava quando se julgava a única adulta em uma situação. "Pam, querida, entendemos que você não sabia, mas agora que sabe, certamente consegue ver que esta casa faz mais sentido para Olivia e sua família. Eles precisam do espaço. Você não." "Então, o que exatamente você está sugerindo?", perguntei, embora já soubesse a resposta. "Temos uma proposta", disse meu pai. "Você nos vende a casa pelo preço que pagou. Sem lucro, mas também sem prejuízo. Nós cobrimos todos os custos e taxas de fechamento." Ou, Olivia acrescentou rapidamente, "se você não quiser vender, talvez pudéssemos morar aqui juntos por um tempo, só até encontrarmos outra coisa. Você poderia ficar com o quarto pequeno lá em cima, e nós ficaríamos com o quarto principal e o outro quarto para as crianças." Olhei para eles, incrédula. "Vocês querem que eu abra mão do quarto principal da minha casa e me esprema no quarto pequeno para vocês poderem levar a família toda para lá?" "Seria apenas temporário", disse Frank, embora seu tom sugerisse o contrário. 6 meses, talvez um ano, no máximo." "De jeito nenhum", eu disse.
Não vou vender minha casa e certamente não vou transformá-la em um espaço de convivência com mais 5 pessoas. Viram? Explodiu Frank, virando-se para os meus pais. Eu disse que ela seria egoísta nisso. Ela sempre foi egoísta. Frank, Olivia sibilou, mas o estrago já estava feito. O que você quer dizer com sempre fui o egoísta? Perguntei, com a voz perigosamente baixa. O que exatamente vocês andam dizendo sobre mim? Ninguém me olhava nos olhos. Então minha mãe suspirou profundamente. Pan, você precisa entender, família ajuda família. Olivia sempre entendeu isso. Ela e Frank fariam qualquer coisa por nós, por toda a família. Você sempre foi mais independente, mais focada em si mesma. Mais focada em mim mesma, repeti. Você quer dizer por que eu fui para a faculdade em vez de me casar aos 20? Por que eu construí uma carreira em vez de ter filhos logo de cara? Por que eu economizei para comprar minha própria casa em vez de pedir para você comprar uma para mim? Isso não é justo, protestou Olivia. Não estamos pedindo que comprem uma casa para nós, só para ajudar com a entrada. Como se tivessem ajudado com a sua primeira casa, perguntei. Aquela que você perdeu na execução hipotecária porque o Frank insistiu em reformar com dinheiro que você não tinha? Ou a segunda que você teve que vender com prejuízo quando decidiu que o bairro não era mais bom o suficiente? Chega, disse meu pai bruscamente. Não viemos aqui para desenterrar o passado. Não, você veio aqui para tomar minha casa, eu disse. E acho que finalmente estamos descobrindo a verdade sobre o porquê. Fui até o armário embutido na sala de jantar e peguei uma pasta com os documentos que havia compilado na noite anterior, após meu telefonema com a tia Jane. Esta casa pertenceu à vovó e ao vovô Anderson, eu disse, colocando fotocópias de escrituras antigas e registros fiscais. Eles a deixaram para você e o tio David, mãe, com o acordo de que permaneceria na família. Mas você a vendeu para ajudar Olivia a comprar sua primeira casa. Minha mãe empalideceu. Como você descobriu isso? A tia Jane me contou, eu disse. Ela também me contou como o vovô ficaria decepcionado. Esta casa deveria permanecer na família por gerações. E agora, por pura coincidência, comprei a casa de volta com o meu próprio dinheiro. E em vez de ficar feliz por ela estar de volta na família, você quer tirá-la de mim e devolvê-la a Olivia. Ninguém falou por um longo momento. Então Frank se levantou abruptamente. Isso é besteira, disse ele. Precisamos daquela casa. Temos filhos, pelo amor de Deus. Frank, sente-se, ordenou meu pai. Estamos tentando lidar com isso civilizadamente. Mas Frank estava a todo vapor agora. Não, cansei de ser civilizado. A Pan sempre recebeu tratamento especial porque é inteligente, a bem-sucedida. Enquanto isso, a gente se mata de trabalhar para sustentar a família. E agora estamos prestes a ficar sem teto porque ela quer brincar de casinha. Tratamento especial? Quase engasguei com as palavras. Tá brincando? A Olivia sempre foi a favorita, sempre. A mamãe e o papai tiraram vocês dois de todas as enrascadas financeiras que vocês criaram, enquanto eu tive que trabalhar duro para ter tudo o que tenho. Ah, coitada da Pan, zombou Olivia. Tão oprimida com seu emprego de 6 dígitos e seu diploma chique. Alguns de nós escolhemos a família em vez da carreira, sabia? E essa foi a sua escolha, gritei, finalmente perdendo a compostura. Assim como está a minha casa, a minha escolha. A discussão se intensificou, com anos de ressentimento e dinâmica familiar vindo à tona. Descobri que meus pais já tinham começado a medir cômodos e a planejar a disposição dos móveis antes mesmo de falar comigo. Olivia admitiu que passava de carro pela casa regularmente desde que a comprei, tentando dar uma olhada lá dentro. Frank revelou que eles já tinham dado o aviso prévio na casa alugada, confiantes de que se mudariam para a casa da família em breve. A gota d'água veio quando minha mãe disse, com a voz transbordando de decepção: nunca pensei que você colocaria uma casa acima da sua própria família, Pan. O que a vovó diria se soubesse que você estava impedindo que ela tivesse acesso à casa dos bisnetos? Algo estalou dentro de mim. A vovó diria que trabalhei duro e conquistei esta casa sozinha, sem tirar nada de ninguém. Ela ficaria orgulhosa por eu ter trazido a casa de volta para a família por meio dos meus próprios esforços, e não manipulando e culpando os outros para me darem o que eu quero.
Levantei-me, tremendo de raiva e mágoa. Acho que vocês precisam ir embora agora. Esta é a minha casa. Eu a comprei legalmente. Não vou vendê-la e não vou compartilhá-la. Se quiserem ajudar Olivia e Frank, ajudem-nos a encontrar outro lugar, assim como eu encontrei este sozinha. Pan, seja razoável, meu pai começou, mas eu o interrompi. Estou sendo razoável. O que não é razoável é tentar reivindicar a propriedade de algo que não é seu. O que não é razoável é copiar chaves e levar um chaveiro para a casa de outra pessoa. O que não é razoável é dizer aos seus filhos que eles estão se mudando para uma casa que não é sua. Fui até a porta da frente e a segurei aberta. Por favor, saia agora. Um por um, eles saíram, minha mãe chorando baixinho, meu pai com o rosto sério, Olivia com um olhar furioso e Frank resmungando baixinho enquanto buscavam as crianças no quintal. Ouvi Emma perguntar, afinal, não vamos nos mudar para a casa da tia Pan? A pergunta inocente e a percepção de quão longe minha família havia ido em sua presunção foram a ferida final em uma noite cheia delas. Fechei a porta atrás deles, tranquei todas as fechaduras e deslizei para o chão, finalmente me permitindo chorar. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente pela primeira vez em anos. Minha cabeça latejava de tanto chorar e eu me sentia emocionalmente esgotada pelo confronto. Mas, por trás da dor e da exaustão, uma nova determinação estava se enraizando. Este era o meu lar e eu precisava protegê-lo. Meu primeiro telefonema foi para uma advogada. Maia havia recomendado Raquel Goldstein, especialista em direito imobiliário e de família. Raquel concordou em me ver naquela tarde. Com base no que você me contou, sua posição é muito clara, disse Raquel após ouvir minha história. Você é o proprietário legal do imóvel. Sua família não tem nenhum direito sobre ele, independentemente de seu histórico ou de suas expectativas. Eles poderiam tentar fazer uma reivindicação legal com base no fato de que antes era propriedade da família? Perguntei. Não, disse Raquel. A cadeia de propriedade está limpa. Sua mãe e seu tio venderam a propriedade legalmente anos atrás. O fato de você tê-la comprado posteriormente não cria nenhum direito de reversão para outros membros da família. Raquel recomendou documentar todas as interações com minha família em relação à casa, trocar todas as fechaduras e códigos de segurança e enviar uma carta formal de cessação e desistência se eles continuassem a me pressionar ou tentassem entrar na propriedade sem permissão. E a corretora de imóveis? Perguntei. Ela deu cópias das chaves da minha casa para os meus pais sem o meu conhecimento ou consentimento. Isso é uma grave violação ética, confirmou Raquel. Você deveria denunciá-la à Comissão Imobiliária Estadual e à Associação Imobiliária Local. Você também pode ter motivos para uma ação civil, se decidir prosseguir com a ação. Munida de aconselhamento jurídico e segurança, saí do consultório da Raquel me sentindo mais confiante. No caminho para casa, parei em uma loja de materiais de construção para comprar medidas de segurança adicionais, uma campainha com vídeo, sensores de janela e holofotes ativados por movimento para o quintal. Passei a noite instalando os novos dispositivos de segurança e trocando todas as minhas senhas, incluindo a da rede Wi-Fi e do sistema de segurança. Enquanto eu trabalhava, meu celular vibrava constantemente com mensagens de familiares. Meus pais enviaram uma mensagem em grupo dizendo que estavam decepcionados com meu comportamento. Olivia enviou uma foto dos filhos com cara de tristes, com a legenda: "Obrigada por fazer seus sobrinhos chorarem." Até parentes com quem eu raramente falava começaram a me procurar, claramente tendo ouvido uma versão parcial dos acontecimentos. Tia Carol, sua mãe está arrasada. Como você pode ser tão cruel com sua própria irmã? Prima Beth, a família deve vir em primeiro lugar. Que vergonha de você ser tão egoísta. Tio David, seu avô ficaria muito decepcionado com a forma como você está tratando sua irmã. A última me doeu, principalmente vindo do tio que tinha concordado em vender a casa da família. Bloqueei todos eles temporariamente, precisando de espaço para pensar com clareza, sem culpa e manipulação. Maia veio naquela noite com comida para a viagem e vinho. Mostrei a ela as melhorias de segurança e os conselhos de Raquel. Você está fazendo a coisa certa, ela me garantiu. O comportamento deles é completamente inapropriado. Eles estão tentando forçar seus limites porque sempre funcionou antes.
Eu simplesmente não consigo acreditar que eles esperavam que eu desistisse da minha casa, eu disse, ainda processando a audácia das exigências deles. Porque eles estão acostumados com você cedendo, ressaltou Maia. Pense nisso, você desistiu da faculdade dos seus sonhos porque eles queriam você mais perto de casa. Você terminou relacionamentos que eles não aprovavam. Você recusou oportunidades de carreira para atender às expectativas deles. Eles acharam que isso não seria diferente. Ela estava certa. E a constatação foi dolorosa e libertadora. Esse padrão definiu nossa dinâmica familiar por toda a minha vida adulta. Mas eu nunca o tinha visto tão claramente antes. No dia seguinte, voltei ao trabalho, mergulhando em projetos de programação para me distrair do drama familiar. Durante o almoço, pesquisei registros de imóveis online, curioso sobre a história completa da minha casa. O que encontrei foi esclarecedor. A casa de fato pertencera aos meus avós de 1948 a 1965, quando se mudaram para o subúrbio, mas a mantiveram como imóvel para aluguel. Após a morte do meu avô, a casa passou para minha mãe e meu tio em 1988. Eles a venderam em 2003, usando o dinheiro para ajudar Olivia e Frank a comprar sua primeira casa em um subúrbio de luxo. A casa havia sido executada em 2008, depois que Frank perdeu o emprego durante a crise financeira, e eles estavam com as prestações atrasadas. Meus pais os ajudaram a comprar uma segunda casa, menor, em 2010, que venderam com prejuízo em 2015, quando Frank decidiu abrir seu próprio negócio em outra parte da cidade. Desde então, eles moravam de aluguel, com meus pais subsidiando o aluguel sempre que a renda de Frank oscilava. O padrão era claro: minha irmã e meu cunhado recebiam ajuda financeira repetidamente, enquanto eu trabalhava e economizava por conta própria. E agora que eu havia conquistado algo de forma independente, eles se sentiam no direito de reivindicar. Fortalecida por essa perspectiva, redigi um e-mail claro para toda a minha família: quero esclarecer algumas coisas sobre a situação atual da minha casa. Comprei esta propriedade legalmente com meu próprio dinheiro, sem saber sua conexão com a nossa história familiar. Entendo que Olivia e Frank estão em uma situação difícil, mas isso não os dá direito à minha casa. Estou disposta a ajudar de outras maneiras, posso auxiliá-los na busca por uma moradia ou até mesmo oferecer um empréstimo para o depósito de segurança. O que não posso e não farei é abrir mão da minha casa. Peço que respeitem meus limites. Não venham à minha casa sem serem convidados. Não me contatem com acusações ou acusações de culpa. E, por favor, entendam que esta decisão é final. Terminei o e-mail com links para vários anúncios de imóveis para alugar em bons distritos escolares que estavam dentro do orçamento, demonstrando minha disposição em apoiar da maneira adequada. As respostas variaram. Meus pais não responderam nada. Olivia respondeu secamente: obrigada, mas não, obrigada. Alguns parentes se desculparam por se envolverem sem saber da história completa. Outros redobraram as críticas. Durante todo esse tempo, permaneci firme. Instalei o sistema de segurança que Ethan havia recomendado, completo com câmeras bloqueando todas as entradas. Denunciei Julia à comissão imobiliária por violação ética ao entregar minhas chaves sem permissão. Mantive registros detalhados de cada interação, exatamente como Raquel havia recomendado. Uma semana depois do confronto, meu pai apareceu sozinho na minha porta. O sistema de segurança me alertou da presença dele, e eu o vi pelo aplicativo enquanto ele estava na minha varanda, olhando diretamente para a câmera. Pan, eu sei que você pode me ver, disse ele. Eu só quero conversar. Sem pressão, sem exigências, só conversar. Abri a porta, mas não o convidei para entrar. Podemos conversar na varanda. Ele assentiu, aceitando o limite. Sentamos no balanço da varanda, um silêncio constrangedor entre nós. Sua mãe e eu estivemos pensando, disse-lhe finalmente. Talvez tenhamos exagerado em relação à situação da casa. Esperei, sem facilitar as coisas para ele. Foi um choque ver você comprar este lugar do nada, continuou ele. Isso trouxe à tona muitos sentimentos complicados sobre seus avós, sobre as promessas que fizemos. Mas isso não justifica a forma como lidamos com a situação. Não, não é, concordei. Estamos tentando ajudar Olivia e Frank a encontrar outro lugar, algo mais sustentável para a situação deles, disse ele.
E estamos incentivando Frank a procurar um emprego estável em vez do trabalho comissionado que ele vem fazendo. Assenti, cautelosamente otimista sobre essa mudança de abordagem. Não posso falar pela sua mãe ou pela sua irmã agora, continuou ele. Elas ainda estão processando. Mas eu queria que você soubesse que eu respeito o fato de esta ser a sua casa. Você a conquistou, e estou orgulhoso de você por isso, mesmo que eu não tenha demonstrado. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi um começo. Ao se levantar para sair, ele me entregou um pequeno pacote. Encontrei isto no sótão. Achei que você gostaria de ficar com ele. Dentro havia uma fotografia em preto e branco dos meus avós parados em frente à minha casa no que parecia ser o dia da mudança em 1948. Eles pareciam jovens e esperançosos, assim como eu me senti no dia em que recebi minhas chaves. Obrigada, eu disse, genuinamente tocada pelo gesto. Enquanto ele caminhava em direção ao carro, gritei para ele: Pai, eu falei sério no meu e-mail. Fico feliz em ajudá-los a encontrar um novo lugar, mas não este. Ele assentiu. Eu sei, e isso é mais do que justo. Foi um pequeno passo em direção à cura, mas importante. Pela primeira vez, alguém na minha família reconheceu meu direito ao meu próprio espaço, aos meus próprios limites. Parecia uma vitória, conquistada com muito esforço, mas que valia a pena lutar. As semanas que se seguiram ao confronto com a minha família foram algumas das mais desafiadoras da minha vida adulta. O silêncio da minha mãe e da Olivia era ensurdecedor, pontuado apenas por mensagens ocasionais sobre obrigações familiares ou comentários incisivos sobre a busca por moradia em andamento. Frank aparentemente seguiu o conselho do meu pai e encontrou um emprego estável em uma seguradora, um emprego que pagava menos do que o salário que ele pagava por comissão, mas oferecia a estabilidade de que eles precisavam desesperadamente. Por meio de amigos em comum, descobri que eles haviam encontrado um apartamento de 3 quartos em um bairro decente, não tão espaçoso quanto a minha casa, mas confortável e dentro do orçamento deles. Minha oferta de ajudar com o depósito não foi atendida, com o orgulho deles ainda ferido pelo confronto. Durante esse tempo, me dediquei a tornar minha casa verdadeiramente minha. Plantei uma horta no quintal, pintei os armários da cozinha de um azul alegre, finalmente, desempacotei as últimas caixas. Cada melhoria era como uma declaração: este é meu lar, meu santuário, minha conquista. Eleanor tornou-se uma visitante regular, trazendo pão caseiro e fofocas da vizinhança. Ela nunca se intrometeu na situação familiar, mas ofereceu apoio discreto à sua maneira. Maia e meus outros amigos se uniram a mim, organizando noites de jogos em minha casa e me ajudando com projetos domésticos. Em nível pessoal, aproveitei esse tempo para refletir sobre os padrões que definiram meus relacionamentos familiares por tanto tempo. Comecei a consultar uma terapeuta, a doutora Melissa Shen, especializada em dinâmica familiar e definição de limites. Nossas sessões semanais me ajudaram a entender que me defender não era egoísmo, mas sim algo necessário para o meu bem-estar. A culpa que você sente é programada, explicou a doutora Shen durante uma sessão. Sua família a treinou para priorizar as necessidades deles acima das suas. Romper com esse padrão parece errado porque contradiz tudo o que lhe ensinaram sobre o seu papel no sistema familiar. Lentamente, comecei a reconhecer e a desafiar a voz interior que questionava meu direito de priorizar minhas próprias necessidades. Pratiquei dizer não a pedidos que não me serviam, começando com pequenas coisas no trabalho e, gradualmente, aplicando os mesmos limites às interações familiares. 3 meses depois do confronto, minha mãe ligou. Nossa conversa foi superficial, cautelosamente contornando o elefante na sala. Ela falou sobre o casamento de um primo, um novo restaurante no bairro e o filho mais velho da Olivia começando a jogar futebol. Compartilhei atualizações sobre o trabalho e meu jardim, mantendo as coisas leves. Quando estávamos prestes a desligar, ela me surpreendeu. As hortênsias azuis que você plantou no jardim da frente estão lindas, disse ela. Passei por lá semana passada. Foi o mais perto que ela chegou de reconhecer minha casa como minha. Obrigada, eu disse. A vovó tinha hortênsias azuis na casa antiga, de acordo com as fotos. Achei que seria uma boa conexão. Ela gostaria, disse minha mãe suavemente. Então, após uma pausa, talvez eu possa dar uma olhada no jardim algum dia? Só para visitar, não para, bem, você sabe. Eu gostaria disso, respondi, sentindo uma ponte provisória começando a se formar.
Uma semana depois, ela veio tomar chá. Sentamos no jardim, conversando sobre assuntos neutros, reconstruindo cuidadosamente um relacionamento que havia sido danificado, mas não destruído. Ela trouxe uma caixa de fotos antigas de família, incluindo várias dos meus avós que moraram na casa durante os anos em que moraram lá. Seu avô construiu estes canteiros, disse ela, apontando para os canteiros de madeira elevados onde meus vegetais cresciam. Ele adorava jardinagem. Acho que você puxou isso dele. Foi a primeira vez que ela me conectou ao meu avô dessa forma, reconhecendo uma característica em comum, em vez de me comparar desfavoravelmente a Olivia. Pareceu uma mudança pequena, mas significativa. Nos meses seguintes, essas visitas se tornaram regulares, embora meu pai raramente a acompanhasse. Olivia permaneceu distante, ainda remoendo sua decepção. Mas no Natal, 6 meses após o confronto, ela enviou um cartão com uma foto da família em frente ao novo apartamento, com as crianças sorrindo largamente. A mensagem era simples: boas festas da nossa casa para a sua. Foi um ramo de oliveira, pequeno, mas significativo. Liguei para ela naquela noite, embora nossa conversa tenha sido breve e um tanto constrangedora, foi um começo. O verdadeiro teste veio em abril, no aniversário de 1 ano da minha mudança para casa. Decidi organizar uma pequena reunião, convidando meus amigos e, depois de muita consideração, minha família. Maia me ajudou a me preparar, tanto na parte prática, com a comida e a decoração, quanto emocionalmente, para o que quer que pudesse acontecer. Lembre-se, esta é a sua casa, ela me lembrou enquanto nos arrumávamos. Você os convida nos seus termos. Você define os limites. Para minha surpresa, todos vieram, meus pais, Olivia, Frank e até as crianças. O clima estava tenso no início, mas, à medida que a noite avançava, foi se acalmando. As crianças exploraram o quintal, encantadas com a casa na árvore que eu havia construído com a ajuda do Ethan. Meu pai admirou as melhorias que eu havia feito nas características originais da casa. Olivia comentou sobre minhas escolhas de decoração com genuíno apreço, em vez de inveja. Depois do jantar, enquanto estávamos sentados na sala de estar com café e sobremesa, minha mãe ergueu o copo. Gostaria de fazer um brinde, disse ela, com a voz um pouco trêmula. Ah, Pan, por trazer esta casa de volta para nossa família e por torná-la um lar tão lindo. O simples reconhecimento me fez chorar. Não foi um pedido de desculpas completo por tudo o que aconteceu, mas foi uma aceitação do meu lugar nesta casa, do meu direito a este espaço. Mais tarde, quando os convidados estavam indo embora, Olivia me puxou de lado. As crianças adorariam vir nos visitar com mais frequência, se você concordar. Elas adoram a casa na árvore. Eu adoraria, disse eu, sinceramente. Eles são bem-vindos a qualquer momento. Com aviso prévio, acrescentei com um pequeno sorriso. Ela assentiu, compreendendo a delicada fronteira. Claro. Ao fechar a porta atrás do último hóspede, senti uma profunda sensação de paz tomar conta de mim. Esta casa, que se tornará o centro de tantos dramas familiares, também se tornará o lugar onde novos relacionamentos mais saudáveis começavam a se formar. Ao me manter firme no meu direito ao meu próprio espaço, paradoxalmente criei espaço para melhores conexões com minha família. A jornada foi dolorosa, mas necessária. Aprendi que o verdadeiro apoio familiar significa respeitar a independência e as escolhas de cada um, não apenas fazer exigências em nome da obrigação familiar. Descobri minha própria força e a importância de estabelecer limites claros. Mais importante ainda, aprendi que é possível amar profundamente a família e, ao mesmo tempo, amar a si mesmo e priorizar a si mesmo. 1 ano depois de comprar minha casa, finalmente me senti verdadeiramente em casa, não apenas dentro destas paredes, mas dentro de mim mesma. A casa que outrora pertencera aos meus avós havia completado o ciclo de volta à família, mas em novos termos, termos que honravam tanto sua história quanto seu futuro. Você já teve que enfrentar a pressão familiar para proteger algo importante para você? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se isso ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que não há problema em estabelecer limites, mesmo com as pessoas que mais amamos. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada. E lembre-se, seu espaço, suas regras, sua paz de espírito.